Aplauda Jesus. Oh, glória. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Aragabaxere acandarabanaраbaxara. Pode tomar o seu assento glorificando. A paz do Senhor a todos os irmãos. Que manhã maravilhosa. Seu coração está transbordando nesta manhã. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Prometo que eu não vou ser extensivo. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15. E o verso de número 22. Nós estamos a uma semana do nosso propósito de jejum e de oração. Estamos a um terço, né? Hoje um terço. Quantos estão no propósito aí de algum dia? Olha que bênção, irmãos. Toda a igreja. Quem já viu diferença aí na sua vida? Vocês vão ver quando chegar no 21 dia. O que Deus vai fazer vai ficar marcado neste ano de 2021. Lucas capítulo de número 15 e o verso de número 22. E começou a festa. Lucas capítulo de número 15, verso de número 22. Diz assim a palavra do Senhor. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com ela e ponha-lhe um anel na mão e a sandália nos pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o, comamos, alegramo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém? Pai, nós te damos graça por esta manhã. Nós te glorificamos por este culto. Nós te glorificamos pelos louvores, pela sua presença neste ambiente. Nós te glorificamos pela tua palavra, pela vida dos teus filhos, por aqueles que levantaram da sua casa, da sua cama e vieram a este culto para glorificar o teu santo nome. Alguns vieram cansados, tristes, abatidos, mas não sairão daqui da mesma forma, Pai, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Quem é guiado recebe a cura, recebe o milagre, recebe o livramento. Por isso nós pedimos, Pai, que o Senhor leve cativo a nossa mente até o trono da tua graça. Que o Senhor neutralize toda a altivez do maligno no mundo espiritual. Que o Senhor abra a nossa mente, os olhos do entendimento, para que possamos saber qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. É a nossa oração de agradecimento em nome de Jesus. Acho que eu vou ter que pregar com esse celular aqui na mão. A idade vai chegando, eu estou sem um auxílio aqui. Irmãos, esse texto que a gente acabou de ler fala sobre o
filho pródigo, na realidade é uma trilogia, né? Eu olho para cá, não vejo mais nada, irmão. Só vejo. Acho que eu vou deixar isso aqui mesmo. Esse texto, na realidade, ele é uma trilogia, né? Capítulo de número 15, ele vai falar sobre... Agora está melhorando. Sobre a ovelha perdida. Ele vai falar sobre a dracma perdida. E o capítulo 15 também fala sobre o filho pródigo. É interessante... Lá no verso de número 1 do capítulo 15, a Bíblia fala que chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para ouvir. Veja só, olha a classe de pessoas que se aproxima de Jesus. Os cobradores de impostos, que para os judeus era a pior classe de pessoas que tinha, porque era aqueles que eram instituídos por Roma para estar cobrando os impostos. Mateus era um cobrador de imposto, e por ser judeu e cobrar imposto do povo judeu era mais odiado ainda. Então a gente tem os cobradores de impostos, os pecadores. No verso de número 2, a gente tem os fariseus e os mestres da lei. Só que uma coisa chama a atenção, que os cobradores de impostos e os pecadores se aproximam de Jesus para ouvir. Só que os fariseus e os mestres da lei se aproximam de Jesus para murmurar. Olha só, chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos, pecadores para ouvir, ponto. Os fariseus e os mestres da lei, porém, murmuravam. Este recebe pecadores e come com eles. Você veja que o maior problema de Jesus, se podemos dizer assim, a maior dificuldade de Jesus não era com os cobradores de impostos, não eram com os pecadores, não eram com as prostitutas. O maior problema de Jesus era com os fariseus e os mestres da lei, aqueles que achavam que estava por cima de tudo e de todos. Eles achavam detentores do conhecimento da lei, dos profetas. Eles se achavam a voz de Deus, do ensinamento, do ensino e do direcionamento. Embrenhado nesse conhecimento, eles se afastam da graça, se achando melhor do que todos. E é sempre assim. A gente percebe que algumas pessoas mergulham tanto no conhecimento, no estudo, que eles se acham superiores, né? Quando na realidade, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente se humilha, quanto mais a gente desce, quanto mais a gente se aproxima, quanto mais a gente ouve Jesus falar, mais a gente sente necessidade da graça. Mas a gente vai repudiando o sistema, o mundo e tudo que está aí. Essa semana, conversando com 2 irmãos, e o mesmo sentimento que estava no meu coração, estava no coração deles. Eles diziam: olha, quanto mais eu me aproximo de Deus, um disse: olha, eu fiz 3 dias de jejum e consagração, e a minha alma entrou em um estado de angústia, o meu espírito ficou perturbado, me deu vontade de morrer. Eu falei: e quanto mais você se mergulhar em Deus, quanto mais você entrar em jejum, em oração, mais repúdio a gente vai ter do mundo. Não do mundo das pessoas, mas do sistema mundano, maligno. Daquilo que a palavra diz: o mundo jaz no maligno. O sistema maligno, perverso. Onde a gente vê que a verdade se tornou mentira e a mentira se tornou verdade aplaudida. Onde os bons se tornaram maus e os maus se tornaram bons aplaudidos.
Então esses se aproximam de Jesus para ouvir, enquanto outros se aproximam de Jesus para murmurar. Em qual classe nós estamos? Daqueles que estamos nos aproximando de Jesus para ouvir a sua voz, embora reconhecemos que somos pecadores e que somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém, olha o que Paulo diz aos Efésios, para que ninguém se glorie. Ou a gente se aproxima dele para questionar a forma e os métodos com que ele trabalha. Outra coisa que me chama a atenção nessa trilogia é que a ovelha, o dono vai atrás. O dono vai atrás, são 100 ovelhas, uma se perde, ele deixa as 99 no aprisco e sai atrás de uma ovelha que se perdeu. Quando ele encontra ela ferida, ele traz, ele cuida, ele chama os seus amigos, os seus colegas, se alegra. Da mesma forma, a mulher que dentro da sua casa, a partir do verso 8, ela perde uma dracma, uma moeda valiosa. O que ela faz? Ela acende a candeia, ela varre a casa, ou seja, ela se dispõe a ir atrás daquele bem que ela perdeu. É uma iniciativa dela. E quando ela acha a dracma, ela se alegra. Ela chama as suas amigas, suas vizinhas, dizendo: alegramos comigo, achei a dracma perdida. Só que o que me chama a atenção é que a ovelha, o pastor vai atrás, a dracma, a mulher vai atrás, mas o filho pródigo ninguém vai atrás. Veja que o pródigo, embora tivesse pai, irmãos, amigos, mas ninguém vai atrás. Por quê? Porque o pródigo a gente tem que esperar ele voltar. A ovelha, ela é mais sensível, a ovelha, ela é mais inocente, a gente vai atrás. A dracma, a gente procura, mas o pródigo, escute isso, irmãos, todas as vezes em que você for falar com um pródigo, ele vai ter uma palavra de argumento contra o que você disser. Vai atrás de uma pessoa que abandonou a fé, que se afastou da igreja. Não, meu irmão, vamos voltar. Não, passei perto do fulano, nem me deu a paz do Senhor. Fiquei lá um mês, ninguém nem me deu oportunidade. Ah, não me colocaram para fazer isso, não me colocaram para fazer aquilo. É o crente de cargo, não de ministério. Já viu o crente de cargo e não de ministério? Então, pródigo, a gente sempre vai ter que esperar ele quebrar a cara. E foi o que aconteceu com esse jovem. A Bíblia diz no verso de número 11 que certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me pertence. Veja que o pai não reluta em dizer não. Veja que o pai, não, vamos ter um diálogo, um DR, vamos conversar. O que está acontecendo? Ele pede a parte da herança e o pai repartiu os bens entre os 2 filhos. Existem algumas decisões que, por mais que você tente argumentar com a pessoa, vai ser em vão. Tem algumas pessoas que já decidiram no seu espírito fazer algo, e por mais que você fale algo para elas, por mais que você tente mostrar a verdade, elas estão decididas a continuarem no erro. É o caso desse jovem, veja, ele tem tudo, ele tem um pai, ele tem um irmão, ele tem servos à sua disposição, mas ele não quer ficar mais na segurança do pai. Ele quer a sua parte na herança. Ele quer partir em direção ao desconhecido.
No verso de número 13 diz que poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo. Pegou tudo que tinha. Veja que essa é a ideia de quem não quer voltar. Quando você sai da casa do pai, da casa da mãe, e você tem o desejo de voltar, a gente sempre deixa algo. Uma roupa, uma toalha, um sapato, você deixa uma cama, alguma coisa. Por quê? Porque no seu interior, um dia eu vou voltar para a casa da mãe, um dia eu vou voltar para a casa do pai. Então, mãe, por exemplo, lá em casa, a casa que a gente morava, ela tem 4, tinha 5 quartos. Então sempre quando um dos irmãos saíam, eu disse, mãe, o Leandro quando saiu de casa disse assim, mãe, não coloca ninguém no meu quarto, porque eu vou voltar. E a mãe não deixava ninguém deitar. Esse quarto aí é do Leandro. Roupas do meu irmão Misael, que faleceu em 2001, roupas que ficaram anos guardadas, porque a mãe não deixava que ninguém jogasse fora, porque talvez no íntimo da mãe sempre tem aquela expectativa, uma hora ele vai aparecer. E ele nunca apareceu. E um dia as roupas foram jogadas fora. Mas no caso do filho pródigo não, ele não quer deixar nenhum resquício, porque ele não quer voltar. Ele está decidido que ele não vai voltar, ele ajuntou tudo, mas o tudo sem Deus é nada, o tudo sem o Pai é nada. E às vezes a gente vê pessoas abraçando tudo e todos, mas o tudo e todos não engloba Deus, porque é melhor perder tudo e se abraçar com Deus do que deixar Deus e se abraçar com tudo. Olhe para o mundo, olhe para essa geração, olhe para os jovens. Eles abraçam tudo e todos, eles querem experiência com tudo e todos, e o sistema vai incentivando as adolescentes a se envolverem com outras adolescentes, porque você precisa ter uma experiência diferente. Vai incentivando os jovens a se prostituírem, a beberem, a se drogarem, porque afinal de contas você precisa ter uma experiência diferente. E essas experiências diferentes vão manchando a alma, perturbando a mente, cauterizando os sentimentos, afastando de Deus. A gente precisa ter a consciência de Jó, que embora eu perca tudo, eu não posso perder Deus. Eu preciso ter a consciência de Davi. O Senhor pode tirar tudo, eu posso perder o reino, eu posso perder o trono, eu posso perder tudo que eu tenho, mas Senhor, não retires de mim o seu Espírito. Porque, irmão, a pior coisa nessa vida, quem já experimentou a graça sabe do que eu estou falando. Quem já experimentou a doce presença do Espírito sabe o que eu estou falando. A pior coisa é a gente vir na igreja. A pior coisa é a gente levantar de manhã e a gente sentir a ausência da graça. A pior coisa na vida do ser humano é ele entrar num ambiente desse e ver todo mundo glorificando a Deus, ver o ministério de louvor liberando sentenças no mundo espiritual, ver o pregador pregando na graça, na unção, a igreja recebendo, e ele está que nem um bibilozinho,
pensando na morte da bezerra, não sente nada, não ouve nada, não recebe nada. É como uma toalha nova, é como uma folha de bananeira, que a água cai, mas não absorve nada. Eu quero te dizer aqui algo esta noite: se você tiver que perder amigo, perca. Se você tiver que perder a namorada ou namorado, perca. Se você tiver que perder o emprego, perca, mas não perca a presença dele, porque ela te levará a eita Deus, ela te levará a ambientes extraordinários, te abrirá portas que você entrará e sairá sem saber como é que eu cheguei aqui. Não é pela tua força, não é pelo teu conhecimento, é porque a graça te abriu portas que você não teria forças para abrir. É aquilo que Jesus disse para João: eu conheço a tua força. Eu sei que você tem poucas forças, mas você não negou meu nome. Eu conheço as tuas obras. O que são obras? Obras são resultados de trabalho. Mas você não negou meu nome. Por isso eu abri uma porta, e ninguém pode fechar. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Então perca tudo, só não perca a graça de Deus. Ele ajuntou tudo, partiu para uma terra distante. Por quê? Porque todos aqueles que saem da casa, ele não quer vínculo nenhum com parentes. Por que ele está? Olha, ele ajuntou tudo e partiu para uma terra distante dali. Por quê? Porque ele não quer que o que ele esteja fazendo, o pai dele veja. Porque o pai, quando vê, vai corrigir. Ele não quer que o irmão veja, porque aquilo que ele vai fazer, aquilo que está oculto no coração, não é o que ele aprendeu dentro da casa do pai. Então, quando alguém sai da casa do pai e ele quer ir distante, porque ele não quer mais nenhum vínculo com a casa, ele não quer mais nenhum vínculo com os princípios, então ele precisa ir para outros ambientes, para outros áreas. Ele quer estar sem disciplina, sem prestações de conta. Ele quer estar num ambiente onde ele não precisa bater continência para ninguém. Ele vai para uma terra distante, e a Bíblia diz que ele desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. O mundo não perdoa os pródigos. Escute o que eu estou dizendo. O mundo não perdoa os pródigos. No verso de número 14 diz: depois de ter gasto tudo, bebedeiras, festas, baladas, orgias, o pródigo aproveitou tudo, fez tudo o que o seu coração desejava. Só que chega uma hora que a gente tem que prestar conta. Tudo que a gente faz, a conta vem. Quer seja bom ou quer seja ruim, a lei da semeadura, ela é implacável. Então preste muita atenção naquilo que você vai semear. Preste bastante atenção naquilo que você vai fazer. Ah, irmão Vilmar, mas Deus não perdoa? Perdoa. Perdoa. Perdoa até o bandido da cruz, mas não tira ele da cruz. A conta veio para o pródigo. Depois de ter gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome.
Então ele começou a passar necessidade. Você veja, olha a situação desse cidadão que tinha uma riqueza, uma herança. O que é passar necessidade? É desejar as coisas mais básicas da vida e não ter. Passar necessidade é você ir escovar os dentes e não ter o creme dental. Passar necessidade é você ir tomar um banho e não ter um shampoo, um sabonete. Passar necessidade é você abrir a geladeira e não ter um iogurte, um Danone, uma barrinha de chocolates, um Kit Kat. Preciso me libertar disso. Passar necessidade é você querer tomar um copo de leite, um chocolate e você não ter. O pródigo está assim, o básico do básico, não tem. Não tem porque não soube valorizar o que tinha. Então ele se foi, porque nessa hora, quando a riqueza, quando o dinheiro vai, aí é que a gente descobre quem é os amigos. Amigo, irmão, amigo não é aquele que se aproxima de você quando você tem um carrão. Oh, fulano tem um carrão, então eu vou chegar, vou me aproximar e vou colar nele. Amigo não é aquele que se aproxima de você quando você tem dinheiro para ir para uma pizzaria, para um restaurante. Amigo de verdade é aquele que está com você quando você não tem nada. Eu não tinha nada e ainda não tenho, mas Deus me deu amigos quando eu não tinha absolutamente nada. Um dia eu estava lembrando aqui de uma cena. Pastor Amós, nós estávamos lá na sede, eu estava na secretaria, eu era o secretário adjunto do pastor Pimenta. O pastor Amós chegou com a pastora Patrícia, foi lá na frente e voltou, deixava o carro assim, já na primeira para terminar o culto, né? E eu cheguei magro, mais magro do que estou agora. Se eu perdesse mais 2 quilos, eu entrava abaixo do peso do básico. 52 quilos. E eu me lembro que eu cheguei, varão. Coloquei a mão assim. Quando eu coloquei a mão assim, a minha mão estava, não sei se o Amós lembra disso, a minha mão estava assim, tremendo, sem comer o dia todo. Ele falou: o que está acontecendo, varãozinho? A Patrícia estava do outro lado. Eu falei: varão, sei lá, isso deve ser falta de alguma coisa, de proteína, de vitamina, não sei. Daqui a pouco eu caio no chão duro aqui. Ele falou: não, varão, eu estou com os medicamentos lá em casa, lembra? Estou com as vitaminas, eu comprei 2 caixas, eu vou te dar uma caixa lá. Outro dia ele veio com 2 caixonas de vitamina. Tomei e melhorei. Esse é um amigo. Varãozinho, onde você está? Estou em casa, estou passando aí te pegar. Vamos aonde? Comer um lanche. Não tem dinheiro. Eu estou chamando, eu vou pagar. Varãozinho, onde você está? Estou no monte. Passa aqui depois que a Patrícia fez um macarrãozinho. Os amigos não se aproximam de você por aquilo que você tem. Os amigos de verdade se aproximam de você por aquilo que você é. Os amigos de verdade não te acusam. Não finge uma falsa piedade como os amigos de Jó. E depois acusa. Jó, será que você não tem um pecadinho? Escondidinho? Porque não é possível que Deus esteja fazendo isso com você. Os amigos do filho pródigo agora não apareceu ninguém, nem para perguntar: abençoadinho, você quer um copo d'água? Os amigos do pródigo sumiram. Então, como não tem amigo,
Ele se foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos cuidar de porcos. E olha, ele não comeu. Alguns dizem ele comeu. Não, a Bíblia diz que ele desejava. Olha a situação que esse homem chegou. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O que é pior, cuidar dos porcos ou desejar a comida deles? Há um desejo, mas não há uma resposta para esse desejo. Ele deseja comer a comida dos porcos, mas não tem ninguém que lhe dava nada. Então, quando ele percebe que não tem uma resposta aqui, o verso 17 diz assim: então, caindo em si. Chega uma hora que a gente precisa dar, né? A pessoa tem aquela expressão: a pessoa caiu em si. Tem gente que para se levantar precisa cair. Veja, parece um paradoxo. Tem gente que para se levantar precisa cair. Então ele precisa cair em si. E disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ou seja, no verso 18 ele diz assim: eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra os céus e contra ti. Veja que o primeiro pecado é contra os céus. Eu me levantarei. O primeiro caminho, a primeira atitude que esse jovem tem é de se levantar. E quem se levanta precisa dar o primeiro passo. E quem dá o primeiro passo dá o segundo. E quem dá o segundo dá o terceiro, dá o quarto, dá o quinto, dá o sexto, dá o sétimo, dá o oitavo. Quem ora 10 minutos vai querer orar 10, 20, 30, 40, 50, uma hora. Quem jejuma até meio-dia, daqui a pouco vai querer jejuar até as 4. Quem jejuma até as 4, daqui a pouco vai querer jejuar até as 6, até as 18. E quem jejuma até as 18, daqui a pouco vai querer jejuar 24 horas. E daqui a pouco vai querer jejuar 2 dias, 3 dias. Porque a gente percebe que quando a gente se levanta em atitude de prontidão para Deus, algo nasce dentro da gente que nem a gente sabia que a gente conseguiria. Então eu quero te dizer aqui essa noite, que se você ainda não entrou nesse propósito, nesse ambiente, nessa atmosfera, que você está aí pensando: não vou conseguir, a minha cabeça dói. Dói, irmão, e como dói? Eu sei como dói, porque essa semana parecia que a minha cabeça ia explodir, mas eu não quero saber. Eu sei que a dor do parto, ela é terrível, mas depois que a criança nasce, a mãe já não olha para a dor, porque ela tem a alegria de saber que o filho está no seu colo.
Quando você receber o que Deus vai te dar, você nem vai querer saber mais a dor de cabeça, a dor no estômago, a dor nas costas, a fraqueza na perna, vai ser comparado a nada pelas grandezas que o Pai vai te revelar. Eu te convido a esta noite a ouvir a voz do Senhor: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, porque Cristo te esclarecerá. Faça como pródigo esta noite: levantar-me e irei ter com meu Pai. Será que você pode levantar uma de suas mãos e glorificar ao Senhor? Porque Ele está injetando algo em nós nesta manhã. Ele está colocando uma injeção de ânimo. Ele está nos dizendo esta noite: você pode mais. Você teve coragem para se afastar, você vai ter ousadia para se aproximar dEle. Você teve coragem para ficar tanto tempo longe da comunhão, da graça, da misericórdia. Ele está dizendo: eu estou te dando força aqui esta noite. Você vai se levantar desta mornidão, desta fraqueza espiritual. Há algo novo vindo de Deus sobre a nossa vida. A gente vai voltar para a casa do Pai. Levantar-me-ei. E quando Ele está se aproximando, quando Ele estava longe, viu seu Pai e se moveu de íntima compaixão, correndo o abraçou e o beijou. E Ele vai dizer aquilo que Ele ensaiou: Pai, pequei contra os céus perante Ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O Pai interrompe, o Pai não quer saber. O Pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Roupa fala de proteção, de cobertura. Vestiu com ela e põe-lhe um anel na sua mão, sandálias nos seus pés. Sandálias, pés feridos, caminhos errados. Anel, autoridade. Veja que o Senhor quer nos vestir, nos calçar e colocar na nossa mão autoridade, aquilo que nós perdemos, autoridade sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos desejos, sobre as nossas vontades. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a festejar. Eu quero que você se coloque de pé. Você veja que a morte deste animal, deste bezerro, reporta-nos a morte de alguém, reporta o nascimento de outro. Ele diz assim: pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Aonde a gente se perdeu? Aonde é que você se perdeu? O que é que está morto dentro de nós? O que é que está morto dentro de você? O Cordeiro de Deus morreu para que eu e você pudéssemos reviver. O Cordeiro morreu
para que eu e você pudéssemos ser achados dele. Esta é uma manhã para a gente se conscientizar de que se tem alguma coisa perdida ou se a gente perdeu em algum lugar desta caminhada, a gente precisa voltar para a cobertura do Pai. Há um anel nos esperando, há uma sandália nos esperando, há uma vestimenta espiritual nos esperando. É tempo de tirar as roupas velhas e vestir roupas novas. Há uma autoridade do Senhor sendo depositada sobre as nossas vidas. Eu quero que você levante as suas mãos, eu quero orar por você. Espírito Santo, nós queremos te glorificar nesta manhã. O perdido que foi achado, o morto que reviveu. Há algumas pessoas que se afastaram da sua comunhão, não se afastaram do templo, da casa física, mas se afastaram da comunhão espiritual. Se envolveram com quem não deveria se envolver. Se perderam em caminhadas que não deveriam se perder. Deixaram que aquela chama, aquele desejo fosse apagado. Mas esta manhã de consagração, de jejum, de manhã com Deus, é uma manhã onde o Senhor reservou para dizer: o perdido foi achado, o que estava morto reviveu. Começamos a festa. Há uma festa espiritual pelo regresso dos pródigos. Alguns que tinham deixado as suas espadas, as suas armas, seu capacete de lado, a sua couraça, tinham colocado os escudos de lado. Ouça nesta manhã a voz do seu Deus. Ouça nesta manhã a voz do seu Deus dizendo: pegue a espada, pegue o capacete, pegue a couraça, pegue o cinturão. É tempo de se levantar para uma nova era, para um novo tempo. Eu tenho tudo preparado. Eu tenho a pessoa certa, o momento certo, o ambiente certo. Eu só preciso que você se acerte. O anel está nas minhas mãos. A sandália está nas minhas mãos. A vestimenta está nas minhas mãos. Eu só estou esperando você chegar. Levante-se. Levante-se nesta manhã. Levante-se nesta manhã. Levante-se como um guerreiro e como uma guerreira de Deus. Não é tempo de parar, não é tempo de voltar, não é tempo de recuar. Há uma nova estação de Deus para nossas vidas, e Ele está ministrando sobre nós nesta manhã, dizendo: recebe, recebe, viva o novo de Deus. Pai, eu te peço nesta manhã que o Senhor derrame sobre nós tua bênção, tua graça, tua misericórdia, tua fidelidade. Que o Senhor reviva os nossos corações, porque assim cremos, porque assim vivemos, porque assim dependemos. Que a bênção do Deus de Abraão repouse sobre nós. Que a tua igreja seja mais viva do que nunca. Que este ambiente seja um ambiente com que contagie o pecador. Cante. Só tu és santo.
tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Meu Deus, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo. Tome posse de algo Não nesta há manhã. outro como tu. Ele está Não entregando há algo outro nesta manhã para como nós. Eu sinto no meu espírito. Não há outro como Tem tu. algo sendo entregue da Não há parte de outro Deus para nós nesta manhã. Jesus. Só tu Recebam és que o céu está mandando. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Oh, glória a Deus. Não há outro como Vamos declarar que Ele é santo. Aleluia, nesta Só manhã. tu és santo. Tu és santo, Senhor. Aleluia. Só tu és santo. Louvado é o teu nome, Senhor. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Aleluia. É esse Jesus Cristo que nós servimos, irmãos. É esse Jesus Cristo, o Salvador da nossa alma, que não há impossibilidade para Ele. O trono dele é inabalável, aleluia. Ele tem bênçãos espirituais para você nesta manhã, neste ano. Creia, Ele está vivo e o seu trono não se abala. Glória a Deus. Oh, papai querido, louvado seja o nome do Senhor. Dê uma salva de palmas ao Senhor bem forte. Bem forte, aleluia. Obrigado, Senhor. Oh, glória a Deus. Eu fico tão feliz no domingo de manhã. Pode sentar, irmãos. Quando eu vejo vocês aqui, é um desafio para nós estar aqui no domingo de manhã. É um desafio enorme. Mas como é bom ver vocês, cada um de vocês aqui adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Ele é santo. É aquilo que eu disse no nosso propósito no domingo à noite, que eu falei aqui no domingo de manhã. Faça algo diferente para Deus. Faça algo diferente, que Ele vai fazer algo diferente por você. Se você quer algo especial de Deus, faça algo especial para Ele, honra Ele. E não estou falando de dinheiro, irmão, estou falando de vida, de propósito. A nossa consagração é que seja ativado cada um de vocês no propósito para que você foi chamado. E nessa manhã você está aqui, você comeu desta palavra, e você vai sair daqui vivo e eficaz. Não desanime, tenha ânimo, aleluia. Deus está com cada um de nós. Esse ano vai ser um ano extraordinário. Não importa os desafios deste ano, ele vai ser extraordinário para nós na presença do Senhor. Eu creio, eu tenho certeza disso. Amém, aleluia. Irmãos, aqueles que não cearam, aqueles que não puderam vir na ceia, por um motivo ou por outro, não importa. Se você está aqui nesta manhã e você quer participar da ceia, dê um sinal com a tua mão, nós vamos estar distribuindo a ceia para você. Temos a Adriana ali. Quem mais? Só a Adriana hoje? Aqui em cima todo mundo está tranquilo? Então amém. Então depois, Adriana, você chega aqui do ladinho, nós vamos ministrar a ceia para você. É uma alegria nós ministrarmos a ceia para você. Adriana que tem congregado aqui conosco, passou pelo Covid, né? Um desafio, né, Adriana? Mas estivemos ali orando por você no UFC Clamor, que tem sido uma bênção, né? Mim e Joyce, tem sido uma bênção. Sexta-feira eu fiquei espantado, o povo veio em peso sexta-feira, que gostoso. Nós sentimos a presença do Senhor aqui no UFC Clamor aqui. Na sexta-feira você é o nosso convidado, você que não tem vindo ainda. Vamos colocar de pé? Hoje à noite nós temos um culto extraordinário. De noite nós temos um culto maravilhoso, venham.
Você que conhece alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor, eu quero que você convide o seu amigo, o seu irmão, parente. Traga ele aqui, o Senhor tem uma palavra especial para o coração dele. Estenda as tuas mãos assim, ó. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos digam: Deus é bom, toda hora Ele é muito bom. Aleluia! Cumprimenta o seu irmão.